Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de curiosidades bíblicas ou curiosidades de uma maneira geral, este vídeo é para você. Nele eu apresento 7 fatos sobre o personagem bíblico Moisés e o episódio do Êxodo em mais um vídeo da série 7 Fatos Sobre. Eu sou Kleber Oliveira, você está no canal Desperta-te e eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, pois a curiosidade mais interessante eu deixei para o fim. Fato número 1. A origem e o significado do nome Moisés. Existem 3 possibilidades para a origem e o significado do nome Moisés. A primeira é que o nome tem a origem no hebraico na palavra Moshe, que por sua vez deriva do egípcio Mesu, que significa criança. Outra possibilidade é que o nome tem a origem no verbo machá, tirar em hebraico. Sendo assim, o nome de Moisés significaria tirado das águas. A terceira possibilidade, que para mim particularmente é a mais aceitável, é que o nome Moisés seja derivado do termo Moses, do egípcio, que significa filho de, assim como podemos observar em nomes de alguns faraós como Tutmoses, que significa filho de Tote, ou Ramsés, filho de Ra. Fato número 2. Os livros da Bíblia que Moisés escreveu. Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros juntos compõem o que os judeus chamam de Torá, ou a Lei de Moisés. Além disso, a autoria do livro de Jó e do Salmo 90 também são atribuídos a Moisés. Fato número 3. O livro do Êxodo não menciona o nome do faraó no tempo de Moisés. O livro que conhecemos aqui no Ocidente pelo nome de Êxodo é conhecido em hebraico pelos judeus pelo nome Shemot, que significa os nomes. Ele começa com a lista dos nomes dos descendentes de Israel, de Jacó, que entraram no Egito. Também é nesse livro que Deus revela o seu nome, Yahué. Até mesmo o nome das parteiras que foram incumbidas pelo faraó de matar todos os meninos hebreus é citado, Sifrá e Puá. Em um livro que se enfatiza tanto os nomes, o nome do faraó é omitido de propósito. Moisés, o autor, foi educado dentro da cultura egípcia, e dentro dessa cultura não se mencionava o nome do inimigo e muitas das vezes o nome era apagado de monumentos e textos, pois os egípcios acreditavam que mencionar o nome do inimigo o fortalecia. Sendo o faraó o inimigo do povo de Deus, ele não tem o seu nome citado em nenhum momento durante a narrativa. Fato número 4. O faraó do Êxodo. Trabalhos de pesquisa no âmbito da arqueologia bíblica coloca o Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito, em algum momento na segunda metade do reinado do faraó da 19ª dinastia, Ramsés II, que reinou no Egito entre 1279 e 1213 antes da Era Comum. Fato número 5. Os 400 anos de escravidão. Com base nas informações contidas no texto bíblico do livro de Êxodo e em achados arqueológicos, os arqueólogos colocam o início da escravidão do povo hebreu no Egito durante o reinado do faraó Ramsés I, que governou por apenas 2 anos, o que facilita a datação do início da escravidão, que se deu entre 1292 e 1290 antes da Era Comum, e terminou em algum momento na segunda metade do reinado de Ramsés II, que governou o Egito entre 1279 e 1213 antes da Era Comum.
o que faz com que a escravidão não tenha durado nem 100 anos. Os massoretas, escribas e comentaristas judeus dos textos sagrados, zelosos com a palavra de Deus, já consideravam em seu tempo que o número de anos de escravidão relatados na Bíblia eram exagerados, mas não com o propósito de mentir, mas de refletir o quão duro foi esse tempo de escravidão, que na memória do povo pareceu mais tempo do que realmente foram. Outra possibilidade é que a conta não foi feita levando em consideração apenas os anos de escravidão em si, mas desde o momento em que José, o primeiro descendente de Israel, entra no Egito, a propósito como escravo, vendido pelos próprios irmãos, até o momento da saída de todo o povo sob a liderança de Moisés. Fato número 6. Moisés era gago. No texto do livro do Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10, Moisés responde a Deus quando este o manda ir adiante do faraó falar em favor do povo hebreu, dizendo que não era homem eloquente, porque era pesado de boca e pesado de língua. Tradicionalmente, a expressão pesado de língua vem sido traduzida como se Moisés fosse gago. Mas uma outra explicação bem plausível é que Moisés não dominasse mais o idioma egípcio, não fosse mais fluente, depois de morar por 40 anos na região de Midian, para onde fugiu e constituiu família, após ter matado um egípcio que oprimia um hebreu, como acontece hoje em dia com alguém que mora por muitos anos longe de seu país natal e retorna com dificuldades de pronunciar certas palavras e com um sotaque carregado, por exemplo. Fato número 7. Moisés tinha chifres. Moisés foi representado por diversos artistas, dentre eles o escultor, desenhista, pintor, arquiteto renascentista Michelangelo, que fez uma escultura dele para o mausoléu do Papa Júlio II, que, segundo a lenda, teria ficado tão perfeita que, ao terminá-la, Michelangelo teria tocado com o cinzel em sua cabeça e dito "fala". Mas o que muita gente não sabe é que durante séculos Moisés foi representado com chifres, devido a um equívoco cometido pelo tradutor Jerônimo em seu trabalho de tradução, conhecido como Vulgata Latina, a tradução dos textos bíblicos do grego e do hebreu para o latim. No texto do livro do Êxodo, no capítulo 34, os versículos 29 e 30 dizem assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de falar com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. A palavra resplandecia, que aparece aqui, foi traduzida da palavra hebraica karam, que significa brilhante. Mas na versão de Jerônimo, na Vulgata Latina, o termo foi confundido com a palavra kerem, que significa chifres. Um equívoco compreensível, uma vez que as 2 palavras têm origem na mesma raiz e são muito parecidas. Mas tal equívoco fez com que Moisés fosse descrito como chifrudo ao invés de radiante quando desceu do Monte Sinai trazendo as tábuas dos mandamentos após falar com Deus. Isso fez com que as pessoas pensassem que Moisés tinha chifres. Por isso ele foi representado por diversos artistas em pinturas, desenhos, esculturas, durante séculos com chifres, inclusive por Michelangelo em sua famosa escultura. Diante desses fatos, podemos ver que a inerrância e infalibilidade da Bíblia não diz respeito exatamente à impossibilidade de erros de tradução ou interpretação, ou da precisão dos fatos históricos e científicos narrados, pois a Bíblia não é um livro histórico ou científico, mas no que diz respeito à sua missão de revelar Deus à humanidade. Assim, a Bíblia tem
despertado e fomentado a fé de muitos homens e mulheres ao longo dos séculos até os dias de hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo da série 7 Fatos Sobre, que ainda serão postados aqui no canal este ano. Quero te convidar a conhecer o nosso ministério no Facebook e no Instagram. Os endereços estão aparecendo aqui embaixo e os links estão na descrição deste vídeo. Que Deus abençoe, até a próxima, graça e paz.